Bom, pessoal, dando aqui continuidade à resolução dos exercícios, a questão 2 eu não vou resolver para vocês, porque se você pesquisar aí no Google aí acerca da resolução de uma equação de segundo grau em Java, vocês vão encontrar muitos exemplos esses que vão facilitar bastante a vida de vocês, quando vocês estiverem aí resolvendo a questão, ok? Só uma dica, você não vai precisar criar inúmeras classes para resolver essa questão, basta apenas utilizar a classe principal e fazer todo o cálculo no escopo da mesma que vai dar certo do mesmo jeito, beleza? Já a 3 e a 4 são um pouco mais complexas e eu estarei aqui resolvendo para vocês, tentando resolver aqui para vocês entenderem como é que é feito o processo. A questão 3 ela é um pouco mais complexa do que a questão 1, mas é importante nós resolvermos o passo a passo para que vocês entendam alguns conceitos que serão possivelmente cobrados na prova do professor Marcos, acredito eu, ok? Então vamos lá. A fim de representar empregados em uma firma, crie uma classe chamada empregado, que inclui as três informações a seguir como atributos. Nós teremos um primeiro nome, um sobrenome e um salário mensal. São características importantes de um empregado, né? Então a gente já pode até mesmo grifar essa parte aí e chamar de atributos, por quê? Porque realmente são características de um empregado, que no nosso caso será a classe que será criada. Essa classe deve ter um construtor que inicializa os três atributos. Então aqui já temos um conceito novo, né? Um conceito que a gente viu até mesmo na aula e que é importante reforçar para que a gente entenda a sua utilização quando formos realizar a prova. Um construtor serve para inicializar a classe, né? Inicializar os atributos daquela classe. Então, ela vai ter que ter um construtor que vai inicializar os três atributos, o nome, o sobrenome e o salário mensal. Aí nós teremos que fazer o que também? Fornecer um método setGet para cada atributo. Nesse caso, quando ele fala forneça um método setGet, então obrigatoriamente os nossos atributos serão private, ou seja, serão privados. É a questão de encapsulamento de dados, né? Não vão ser públicos igual foi na primeira questão. A gente vai ter que utilizar o private para poder utilizar o setGet para manipular os dados desses atributos. Se o salário mensal não for positivo, configure-o como 0.0. Ok? Se o salário mensal não for positivo, configure-o como 0.0. É uma pequena validação que a gente vai fazer utilizando o if-else para que o salário não seja negativo. Crie duas instâncias da classe e exiba o salário anual de cada instância. Olha aí, ó. A gente vai ter que criar dois objetos da classe empregado e exibir o salário anual de cada instância. Isso implica dizer o quê? Que nós teremos que fazer um pequeno cálculo com o salário mensal que foi informado no construtor, multiplicar por 12 para termos o salário anual de cada funcionário. Depois disso, nós temos que dar a cada empregado um aumento de 10%, né, em cima do salário, e depois desse aumento exibir novamente o salário anual de cada empregado. O que é que a gente vai fazer? A gente vai exibir inicialmente o salário anual, né, a gente vai multiplicar por 12 o salário base e dar o salário anual do empregado. Depois vamos fazer um aumento de 10% no salário mensal, né, um aumento de 10% no salário mensal, e depois desse aumento a gente vai refazer os cálculos e mostrar novamente na tela o salário anual de cada empregado. Tranquilo? Então vamos para a página que vai ficar muito mais fácil de entender. Lá no meu NetBeans, eu vou criar aqui um outro projeto, ó. Dessa vez o projeto vai ser question 2 underline example, ok? Então vamos lá, novo projeto, Java, aplicação Java, próximo, question 2 underline example, beleza? Não vou criar uma classe principal, clique em finalizar. Aqui dentro eu vou criar um código, ó, classe Java, chamada empregados, que é a classe que a gente está sendo exigida na questão, finalizar, e temos aí a classe empregados. Vamos trabalhar inicialmente nela e depois a gente cria a classe principal. Vamos lá relembrar o que está sendo pedido na questão. A fim de representar empregados em uma firma, cria uma classe chamada empregado, já foi, que inclui as três informações, atributos, né? Um primeiro nome, certo? Ó, vamos lá, o nome é string, né? Esse primeiro nome ele vai ter que estar private. String nome, beleza? Private string sobrenome e private, vou colocar como double, salário mensal, beleza? Nome, sobrenome, salário mensal, todos os três com private, porque é justamente a questão de privacidade, a questão de encapsulamento de dados que está sendo pedido na questão.
Beleza, Wilk, tá private. Como é que eu vou acessar esses atributos na minha classe principal? Não vai ter como. Por quê? Porque você não criou os métodos get e set. Os métodos get de cada atributo são para retornar o valor do atributo. E os métodos set de cada atributo serão para setar o valor desses mesmos atributos. Então, eu vou fazer aqui a criação dos métodos get e set, mas eu não vou digitar tudo. Eu vou fazer o quê? Eu vou digitar alt insert e vou pedir para que o meu NetBeans gere para mim os get e set. Eu clico aqui, marco toda a classe empregado e clico em gerar. Ele gera para mim o get nome, que vai retornar nome, o set nome, que recebe um string nome, e o this nome, para setar o valor do nome, certo? Get sobrenome, set sobrenome, get salário mensal e set salário mensal. Você tem que entender o seguinte, os gets são para retornar o valor do atributo e os sets são para setar um novo valor para o atributo. Serão os métodos de acesso aos meus atributos dentro da classe principal. Tranquilo? Ctrl S para salvar e vamos retornar aqui ao PDF para saber o que é que está sendo pedido. Depois que você criou os atributos, criou os métodos get e set, nós temos também que criar um construtor que inicialize os 3 atributos. Como é que se cria um construtor? Por padrão, se você não determinar o construtor, a JVM já faz isso de forma automática. Não precisa você criar o construtor toda vez que você criar uma classe dentro do Java. Mas se você quer, por exemplo, criar um construtor que, de certa forma, tem que inicializar algum atributo, aí você vai ter que mostrar, né, ter que codificar o construtor propriamente dito dentro da sua classe, que, nesse caso, é o que está sendo pedido. Então, como é que eu faço para criar um construtor? Public e o nome da classe, empregados. Esse é o método construtor, só com public e o nome da classe, empregados. E dentro do meu construtor eu terei os parâmetros que vão ser os responsáveis por inicializar, na hora da instanciação do objeto, os meus valores, os meus atributos. Quais são? Nome, certo? Ó. Sobrenome e o salário. Por que está dando erro? Porque esses parâmetros eles não existem, né? Aliás, não existem, né? Porque eu não coloquei aqui o string nome, string sobrenome e o double salário mensal. Beleza? Tem que ser, sempre que você passar um parâmetro para o método, você tem que sempre colocar o tipo dele. Eu acabei esquecendo, ok? Então vamos lá. Depois disso, você vai fazer o quê? This fonte nome recebe nome, então, justamente o nosso parâmetro. O this ponto sobrenome recebe sobrenome. E o this ponto salário mensal recebe o salário mensal. Beleza. Construtor criado. E toda vez que eu for instanciar um objeto, ou seja, instanciar uma classe e criar um objeto, eu terei que informar o nome, o sobrenome e o salário mensal. Vamos ver se precisa fazer mais alguma coisa. Forneça o método setGet para cada atributo. Se o salário mensal não for positivo, configure como 0.0. Então, eu vou ter que validar o meu salário mensal, né? Eu tenho que fazer essa validação aqui. Eu posso fazer essa validação aqui e também lá no meu set salário mensal. Como é que eu faço isso? Eu faço assim, ó. If se o this ponto salário mensal for menor do que 0, o this ponto salário mensal recebe 0.0. Beleza? Ó. Se o meu salário mensal, que é o atributo que eu estou utilizando para calcular o salário, for menor do que 0, ou seja, se for negativo, então ele vai ficar setado como 0.0. Essa mesma validação eu faço aqui no meu set, certo? No meu set, para que não haja discordância de valores aí quando eu estiver utilizando o set ou o próprio construtor. Feito isso, eu acho que a nossa classe empregada já está pronta, ela já está configurada, já está com os atributos criados, com o private, já tem um construtor criado também, tem a validação dos dados, tem os setGets para métodos de acesso à classe, aos atributos. Agora sim, a gente vai ver o que é que falta. Agora sim, escreva um aplicativo de teste que demonstra as capacidades da classe. Então, a gente já vai para a classe principal. Como é que a gente faz isso? Vem aqui, questão dos exemplos, novo código, classe Java principal, e vamos colocar teste empregado. É um aplicativo de teste, né? Vamos testar o empregado. Está aqui o nosso método principal. E aqui dentro, a gente vai criar o quê? A gente vai criar 2 objetos, né? Ó. Então, crie 2 instâncias da classe
e exiba o salário anual de cada instância. Vamos criar as duas instâncias inicialmente. Então, empregados, que é o nome da nossa classe que a gente criou, eu vou colocar empregado 1, certo? Recebe new empregados. Ó, veja bem, na hora que eu instancio o objeto, ele já dá erro. Por quê? Porque eu tenho que inicializar os atributos dentro do construtor. O construtor que a gente criou aqui, certo? O método construtor, ele obrigatoriamente exige que a gente informe na hora da instanciação do objeto, da classe, o nome, o sobrenome e o salário mensal. Por isso que ele já deu erro. Então eu tenho que informar o nome logo de início. Vou colocar o Wilker, certo? Um sobrenome também. Vou colocar aí Costa. E o salário mensal. Se eu não informar o salário, ele vai dar erro. Certo? Vai dar erro. Eu tenho que informar o salário, que é um double, né? Então eu vou colocar o salário aí de R$200. R$200 mesmo, ok? Ctrl S para salvar. Pronto, eu já não tenho mais o erro. Só que no meu caso, no caso da nossa questão, ele pede dois objetos. Então eu vou criar um empregado 2. Certo? Vou criar um empregado 2. Empregados, empregado 2. Vou colocar aqui um novo nome. Vou colocar aqui Marcos. Marcos Santos aí. Vamos lá. Salário de R$500. Ctrl S para salvar. Eu já tenho dois objetos, o empregado 1 e o empregado 2, certo? Os dois foram instanciados com o construtor exigindo aí os atributos inicializáveis aí logo de cara. Beleza. Para implementar o nosso código aqui, eu vou imprimir esse salário aí, certo? Vou imprimir inicialmente o salário mensal que nós temos. Para isso eu vou fazer o quê? Vou importar novamente aquela classe que a gente utilizou, certo? Que é a import javax .swing .jOptionPen. Beleza? E aqui abaixo eu vou usar o jOptionPen show message dialog, né? Aqui no args, nos argumentos eu vou colocar o quê? Vou colocar o nome do empregado. Nome do empregado. Ó, qual é o nome do empregado? Aí eu vou utilizar o objeto, ó, para chamar o método get. Empregado 1 ponto get nome, certo? Ó, veja bem, eu estou chamando o método get nome, que é o método de acesso que a gente criou lá na classe empregados, que é o método responsável por trazer o valor que está dentro do atributo nome. Como a gente inicializou aqui no construtor o nome, né, o Wilker, esse Wilker ele vai para onde? Ele vai para esse atributo aqui, né? E quando eu chamar o get, né, o get nome, ele vai me retornar o nome que está armazenado dentro desse atributo. Não entendi o Wilker. Por que esse Wilker aqui foi para essa classe aqui? Por quê? Porque na hora que eu instanciei o meu objeto, a minha classe, o empregado, né, empregado 1, ele exigiu que eu informasse esses três dados, que são o nome, sobrenome e o salário. O nome, sobrenome e salário, eles serão armazenados aqui, ó, nesse construtor, que nós recebemos o nome. Esse nome diz respeito a esse nome, que será armazenado no desnome, que é justamente o atributo que a gente criou. Assim como também o sobrenome e o salário mensal. Então, os três valores que foram informados no construtor lá na inicialização da classe, do objeto, foram armazenados dentro desses atributos. E quando retornar o getNome, obviamente ele vai imprimir o nome que está aqui, Wilker, porque diz respeito ao empregado 1. Se eu mandar imprimir o empregado 2, ele vai imprimir Marcos. Ok? Nome do empregado, vamos concatenar aqui novamente. Vou dar um /n aqui para não quebrar a linha. E vamos aqui, eu não vou imprimir o sobrenome, vou imprimir direto o salário, certo? Vamos lá. Salário mensal. Quanto é que é o salário mensal? É o empregado 1.get salário mensal. Vou fazer isso também para o objeto 2. Certo? Objeto 2, get nome e o get salário mensal. Para ficar ainda mais bonito, eu vou deixar o Wilk com o salário negativo, menos 200. Por quê? Porque assim a gente vai poder ver na prática a nossa validação, que o salário não podia ficar menor do que zero. Se ele ficar menor do que zero, ele vai ficar zerado, certo? Ele não pode ficar negativo. Então eu vou colocar esse exemplo aqui só para mostrar para vocês, quando a gente imprimir e executar o nosso programa, que o salário vai ficar zerado.
Depois que a gente fez essa questão aqui de imprimir na tela o nome e o salário do empregado, a gente vai executar, só que ainda não está terminado o nosso exercício, certo? Um F6 aqui, teste empregado na nossa classe principal, só para a gente ver, ó. Ó, o nome do empregado, Wilker, certo? O salário mensal, 0. Por quê? Porque o salário dele está negativo e não pode. Então, lá na validação da nossa classe empregados, foi feito com exatidão. Se eu der um OK, aparece o nome do empregado Marcos, salário mensal 500, como a gente definiu aqui no escopo do nosso programa. Beleza, feito isso aqui, a gente já pode partir para frente. Ok? A gente fez aí a questão do cálculo, né? Aliás, a questão de inicializar o construtor e mostrar na tela os dados que foram inicializados. Agora a gente vai calcular o salário anual, que é justamente o que se pede aqui na questão. Ó. Crie 2 instâncias da classe e exiba o salário anual de cada instância. A gente vai pegar o salário base, que é o salário mensal, e multiplicar por 12. Como é que a gente faz isso daí? A gente vai pegar o seguinte, eu vou criar 2 variáveis aqui, aliás, 2 atributos do tipo public. Não é o ideal, mas é mais rápido para que a gente possa terminar a aula aí com maior exatidão e ter a questão funcionando, que é o que pede aí dentro do exercício. Public, aumento, dobro, aumento, certo? Aumento. E o public, double, salário anual. Serão dois atributos que poderão ser acessados sem precisar do get e set lá no meu teste empregado. O aumento é para calcular o aumento de 10% e o salário anual é para calcular o salário anual. Como é que a gente faz isso? Uma aqui, ó, empregado 1, certo? Empregado 1, ponto, salário anual, recebe quanto? Ele recebe o empregado 1, ponto, get, salário mensal, vezes 12, certo? Ou seja, o meu atributo salário anual, ele vai receber o quê? Ele vai receber o valor do meu salário mensal atual vezes 12. Isso vai ser a mesma coisa para o empregado 2. Salário anual é igual a salário mensal vezes 12. Então, nós já temos o cálculo do salário anual. Vamos printar agora na tela esse salário aí. Eu vou copiar e colar isso aqui para facilitar. A gente vai imprimir o salário anual, certo? Nome do empregado, get nome, o salário dessa vez é anual. Empregado 1, salário anual. Beleza. Vou dar um F6 para ver se está funcionando. Esse aqui é o nome do empregado e o salário mensal. Tá vendo? Ó, 500. E agora sim a gente vai imprimir o salário anual. O nome do empregado Igor, o salário anual é 0, porque inicialmente o salário dele era 0. O nome do empregado Marcos, o salário anual 6.000. Ou seja, ele pegou os 800 e multiplicou, aliás, os 500 reais e multiplicou por 12. Beleza? Para ficar ainda mais bonito, a gente pode fazer o seguinte. Aqui a gente pode colocar um RSzinho aqui e um RSzinho aqui para ficar mais padrão. Beleza? Aqui também. RS e RS. Tranquilo, né? Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Calculamos o salário anual, né? O salário anual, mostramos o salário anual. Agora a gente vai calcular o aumento de 10%. A gente vai utilizar aquela outra variável que eu criei lá com o método de acesso public, né? Com o encapsulamento public. Como a gente faz esse aumento? A gente vai pegar aqui, ó, empregado 1, ponto, aumento, recebe quanto, né? Ele recebe o empregado 1, ponto, get salário mensal, vezes 0,10. Já que é 10%, a gente vai abaixo fazer essa questão aí. Copio aqui. Empregado 2 também vai receber o aumento de 10%. Ok? Pego, ó, empregado 1, ponto aumento, recebe o quê? Ele recebe o valor do salário mensal atual e multiplica por 0,10. Então, nesse caso, ele já vai ter um salário aí mensal com aumento de 10%. Depois que a gente fez esse cálculo aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai adicionar esse aumento aqui, né? A gente vai adicionar esse aumento aqui ao nosso salário mensal. Como é que a gente faz isso aí? A gente vai pegar o empregado 1, a gente vai utilizar o método set agora. Ó. Presta atenção. Ponto set, salário mensal, ok?
E aqui dentro a gente faz o seguinte, empregado1.get salário mensal mais empregado1 ponto aumento. Ou seja, nós estamos setando o novo valor do nosso salário mensal, que é justamente o salário normal acrescido do aumento que foi imposto aqui anteriormente. Tranquilo? Então, ó, salário mensal, setando o valor do novo salário mensal é igual, nós passamos para o parâmetro aqui, o valor do salário normal, que é o get salário mensal, mais o aumento que foi imposto aqui no nosso cálculo. Tudo isso a gente está passando por parâmetro que diz respeito a esse método aqui, ó, o set salário mensal. Tranquilo? Feito isso aqui, a gente vai também adicionar ao empregado 2, para que o mesmo tenha as mesmas condições do empregado 1, né? Beleza. Feito isso daí, a gente vai agora calcular o salário anual depois do aumento, que é justamente o que se pede aqui, ó. Veja bem, crie duas instâncias da classe e exiba o salário anual de cada instância. A gente já fez isso. Então, dê a cada empregado um aumento de 10% e exiba novamente o salário anual de cada empregado. Ele quer que a gente, além de dar o aumento, a gente também tem que ir baseando-se nesse aumento, a gente imprimir novamente o salário anual já com o aumento, né? Então, a gente primeiramente calculou o aumento, adicionamos esse aumento ao salário mensal normal, agora a gente vai calcular novamente o salário anual baseado no novo salário com o aumento que foi creditado, ok? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai fazer a mesma coisa, ó. Mesma coisa lá de cima, né, ó. Empregado 1, ponto aumento, né? Aliás, ponto salário anual, recebe empregado 1, ponto get salário mensal, vezes 12. A gente vai fazer a mesma coisa, só copiar e colar. Aqui abaixo, beleza? Mesma coisa, só copiar e colar. Will, que não pode dar conflito? Não vai, porque nesse exato momento aqui, eu estou colocando dentro desse atributo, que não deixa de ser uma variável, esse valor aqui. E nesse outro momento, como ele tem um conceito de variável, ele vai variar o valor. Ele não vai ser mais esse valor aqui, ele vai ser esse valor aqui. Então, aqui cabe bem o conceito de variável. Vai ficar variando. Nesse exato momento, o salário anual é esse daqui. E nesse outro momento, esse salário anual vai ser outro salário, que é justamente o que eu estou impondo aqui. Ok? Depois que eu fiz isso aqui, finalmente a gente vai encerrar o nosso programa. Como? Imprimindo na tela o salário com aumento, né? O salário anual com um aumento de 10%. Como é que a gente faz isso aí? Utilizando o JBotonPen, né? Ponto. Nesse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte. Para não copiar, para não escrever muito, a gente vai pegar aqui, ó. Certo? Copiar e colar isso aqui. Empregado 1 get nome, salário anual, empregado 1 ponto, salário anual. Salário anual, vamos colocar aqui com aumento. Ok? Vamos dar um F6 para ver se está tudo tranquilo. Nome do empregado, salário mensal, 0. Esse aqui é o salário normal. Nome do empregado, Marcos, salário mensal, 500. Beleza. Nome do empregado, Wilk, salário anual. É o salário anual sem acréscimo de nada, certo? 6.000. Multipliquei o 500 por 12. Agora, o nome do empregado, Wilk, salário anual com aumento, 0. Nome do empregado Marcos, salário anual com aumento, 6.600. Então, baseado naquele salário anual, né, que foi imposto anteriormente, com cálculo de 10% de acréscimo, a gente tem um salário anual com aumento de R$ 6.600. Beleza, o nosso programa está feito de acordo com o que foi pedido na nossa questão aí, na questão 3, né, ó. Então, dê a cada empregado um aumento de 10% e exiba novamente o salário anual de cada empregado. Então, a gente criou a classe empregados, certo? Depois do teste empregado, fizemos todos os cálculos devidamente propostos dentro da questão, ok? Espero ter ajudado aí na resolução da questão 3. Qualquer dúvida que você venha ter, você pode me procurar, deixa um comentário aqui no vídeo, me procura no Facebook, certo? Me procura no ambiente aí também, que eu vou estar ajudando você aí a entender como é que funciona todo esse processo de get, set, né? Aumento, acréscimo e tudo mais, ok? Forte abraço aí e até o próximo vídeo aí.